Hoje vou compartilhar com vocês os meus aprendizados depois de ter morado em 3 países com apenas 20 anos de idade. Meu nome é João Fiorese e eu sou estudante de finanças aqui nos Estados Unidos. Tenho 20 anos de idade e hoje eu separei para vocês alguns tópicos muito importantes do que eu aprendi depois de ter morado em 3 países diferentes. Para começar, eu gostaria de pedir a sua inscrição e que você compartilhasse esse vídeo para que mais pessoas, jovens ou pessoas de qualquer idade, possam ouvir o que eu tenho a falar e possam aprender com o que eu tenho a falar também. Vamos lá. Primeiro eu vou explicar como eu cheguei a ter a oportunidade de morar em 3 países com apenas 20 anos. Sou nascido numa cidade muito pequena no Brasil, morei lá desde o meu nascimento até os 14 anos, e aos meus 14 anos tive uma oportunidade para jogar basquete nos Estados Unidos, no high school americano, e como todo sonhador de basquete eu tive que abraçar essa oportunidade. Então vim para cá com os meus 14 e morei até os meus 19 nos Estados Unidos. Quando que eu estava indo para a faculdade, eu falei, eu não sei o que eu quero fazer ainda, o que eu quero estudar e o que eu quero fazer na minha vida. E dos meus 19 aos 20 anos, eu tive a oportunidade de passar um ano na Itália, onde eu pude aproveitar e refletir o que eu queria fazer da minha vida. Então, foi basicamente assim que eu tive a possibilidade de morar em 3 países com apenas 20 anos. E a primeira pauta que eu queria trazer para vocês é a independência que eu ganhei de morar sozinho desde os meus 14 anos. Porque quando eu tive essa oportunidade, aos 14 anos, eu larguei a minha família, vim morar nos Estados Unidos sozinho, e aí eu pude adquirir a tão famosa independência tão jovem. Aprendi a me virar, aprendi a fazer tudo. É muito complicado, ainda mais para uma criança que, naquela época, sempre morou com a família por perto, os amigos e tudo. E quando você tem a possibilidade de, tão jovem, morar fora, você automaticamente cria independência e com isso te cria casca. E isso foi um grande aprendizado para mim, que hoje aos 20 anos eu vejo muitas pessoas da minha idade ou até mais novas ou mais velhas do que eu, que aos 30 anos, por talvez alguma possibilidade da família, não saiu de casa ainda, mas eu sou um grande defensor que você, o mais cedo possível, você tem que buscar o seu próprio caminho, porque isso me fez ser diferente hoje e criar uma independência que eu acredito que é muito importante na vida de todo jovem, ainda mais um jovem que quer conquistar grandes coisas. Segundo ponto que eu pude criar aqui, como eu vim jogar basquete nos Estados Unidos, eu tive que sair da zona de conforto. Primeiro que eu tive que sair da zona de conforto de morar sozinho. Então já não tinha ninguém para me ajudar a fazer a comida, não tinha ninguém para me ajudar a lavar minhas roupas, coisas básicas da casa. Era tudo eu que tinha que fazer isso com 14 anos. E eu sei que é a realidade de muita gente no Brasil. Só que, para mim, como esse vídeo é meu, foi uma coisa que me incentivou a sair da zona de conforto. E a zona de conforto é um lugar muito perigoso para muitos jovens e adultos. Às vezes a gente busca esse conforto de estar sempre fazendo a mesma coisa, sem precisar tirar a bunda do sofá para poder fazer, e isso é uma coisa que pega muitos jovens de hoje em dia. Então eu acredito que sair da zona de conforto é um ponto essencial, desde você... Eu acho que todas essas dicas que eu vou passar e estou passando, elas fazem uma sequência. Eu criando a minha independência, consequentemente, eu tive que sair da minha zona de conforto, e isso, para hoje que eu tenho 20 anos, foi uma coisa que eu agradeço a Deus e pela possibilidade que eu tive. Outro ponto que eu queria mencionar com vocês é que para vocês quererem criar essa dependência tão jovem e querer sair da zona de conforto, isso te dá uma personalidade que não é tão comum assim, tanto que não é tão comum as pessoas fazerem essa rota que eu fiz e raramente eu vejo alguém que fez isso. Então, isso automaticamente te dá uma luz e isso te dá, como eu posso falar, isso cria uma personalidade em você. As pessoas vão olhar e falar, putz, aquela pessoa saiu de casa com tal anos, com quantos anos? Aquela pessoa buscou sair da zona de conforto. Independente se você continua no mesmo país, se você mudou de país,
você sair da zona de conforto e criar sua independência, automaticamente dá personalidade, porque você vê muitas pessoas que querem continuar na mesma, querem seguir a mesma rota dos outros, que acaba sendo chato, se vira genérico. Então, eu acredito que vai fazer muito bem para você buscar sua independência, sair da sua zona de conforto e isso te dá uma personalidade. Então, você vê como cada ponto que eu vou passando ele vai construindo uma forma. E isso, quando eu olho para da onde eu vi muitas pessoas que seguiram os mesmos caminhos, continuaram a mesma rota, que não tiveram nenhum pingo de personalidade. Ficaram no mesmo caminho, assim, fizeram os mesmos cursos que todo mundo está fazendo. Então isso que acaba sendo chato. Então eu acho que você buscar a sua independência, você saindo da zona de conforto, criando a sua personalidade e sendo autêntico, isso só vai te dar várias oportunidades e você vai poder trilhar o que você quiser no mundo e vai buscar os seus sonhos. E uma coisa muito importante que agora eu sou o maior defensor disso, para mim é a maior forma de aprendizado sobre tudo na vida é a viagem. Eu acho que se você tiver a oportunidade de viajar para outro estado, para outra cidade, para outro país, para outra cultura, isso vai fazer com que você adquira um conhecimento sobre outras perspectivas. Você vai poder conhecer outras pessoas, como essas pessoas vivem a vida dela, como as pessoas lidam com as situações do dia a dia. Que isso a gente acaba tendo a mesma visão durante anos, anos, anos. E como eu morei até os 14 no Brasil, eu aprendi como o brasileiro lida com as situações do dia a dia. Dos 14 aos 19, 20, eu estava nos Estados Unidos, então aprendi como os americanos lidavam com as situações. E são muito diferentes. E isso pôde criar uma autenticidade para mim que eu não vejo numa pessoa da minha idade. É muito difícil de achar pessoas assim. E depois do ano na Itália, eu pude, já com 19, indo para 20 anos, conhecer como os italianos lidam com as situações. Então isso que a gente às vezes acha que é viagem só para turistar, só que se você tiver a oportunidade de passar semanas em tais lugares, eu te recomendo 100%, porque isso vai agregar muito valor para sua vida e para o seu futuro também. E tem dois termos aqui que eu acho que são extremamente importantes para essa caminhada que eu estou comentando com vocês. O termo se descreve como eat the frog, então como o sapo. E por que como o sapo? Isso vem de uma história que a pessoa foi para um restaurante, tinha um prato, um buffet, e nesse buffet primeiro entregaram para ela, ela teve a opção de comer um sapo ou uma carne. A gente às vezes fala, não, vou comer a carne primeiro, porque a carne ela tem um gosto melhor do que o sapo, correto? Só que se você comer o sapo primeiro, você vai poder terminar com o gosto da carne depois. Então o gosto que vai ficar na sua boca depois dessa refeição que você tem que comer será a carne. Então você passando pelas dificuldades primeiro, saindo da sua zona de conforto, criando sua autenticidade, sua personalidade, isso faz com que você, passando essas dificuldades primeiro, vai fazer com que você no futuro se torne uma melhor versão de si mesmo que às vezes você nem cogitava no passado. Eu não cogitava ter o conhecimento que eu estou tendo hoje, as oportunidades que eu estou tendo hoje, as pessoas que eu conheci hoje, se eu não tivesse Eat the Frog no passado, entende? E é um caminho muito difícil, só que é recompensador. E o outro termo que eu queria trazer para vocês é o famoso FOMO, Fear of Missing Out, que é um termo que pode ser explicado para tudo. É o termo que, traduzindo para o português, seria o medo de perder as coisas, ou perder as oportunidades. Então, eu vejo muitas pessoas que ficam inseguras em sair do país, inseguras de ter cometer um risco. Só que é esse possível risco que você se diferencia das outras pessoas. E mesmo se você cometer um risco agora, se não der certo, você tenta depois que vai dar. Eu acredito muito nisso, que uma coisa que você continua tentando, 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 no futuro vai dar certo. Então a minha recomendação é que você faça as coisas que vão custar mais agora, mas no futuro vão ser recompensadoras. Como eu saí de casa com 14 anos, perdi muitas amizades, fora do meu país desde cedo, não morar com a família desde os 14,
fez com que eu criasse uma personalidade para mim, uma autenticidade para mim, que eu não vejo em ninguém da minha idade. E isso é muito bom para eu poder continuar trilhando meu caminho e abrindo novas oportunidades e poder me diferenciar no mundo, que eu acho que isso é o que o mundo mais precisa hoje, é de autenticidade. E esse é apenas o meu primeiro vídeo. Eu vou continuar fazendo vídeos assim dos meus aprendizados, das coisas que eu gostaria de passar com vocês, das minhas experiências também, do que eu acredito. E também vou mostrar um pouco da minha vida nos próximos vídeos, então não perca que o próximo vídeo também vai agregar muito à sua vida. E eu não vou ser que nem outros canais de YouTube ou canais de redes sociais que vão falar coisas que não vão agregar à sua vida. Eu vou aqui passar a verdade e o que você precisa para poder continuar melhorando e continuar avançando na sua vida, na sua carreira, na sua vida pessoal, na sua vida religiosa, tudo. Então, mais uma vez, siga o canal, curta o vídeo, faça um comentário, deixe sua opinião, que seu feedback vai ser muito importante para mim nos próximos vídeos, e também compartilhe esse vídeo. Beleza? Valeu!